Gente, vamos começar então? Hoje a nossa aula tem como tema comunhão, certo? Eu queria muito que vocês prestassem atenção nesse sentido, porque quando a gente elabora uma aula e quando a gente vem para uma aula, a gente prepara a aula, cria ali uma série de argumentos, mas esse meio campo quem faz de entender ou não, nesse momento eu creio que quem faz é só o Espírito Santo. Então a gente precisa estar focado, mesmo que seja uma aula, a gente precisa estar focado e tentando ouvir aquilo que Deus tem para nós, certo? Pode passar o slide, por favor? Alguém aqui lembra das aulas anteriores que a gente teve? Pelo menos de uma aula anterior que a gente teve? Quem lembra da aula da última aula, a aula 6, do Anderson? Quem lembra? Como? Meditação. Leitura bíblica. Quem lembra da aula anterior à do Anderson? Acho que, se eu não me engano, foi do Calelo, né? Como? Atitudes cristãs. Muito bem. Legal. Então, a gente está falando sobre alguns temas que são temas do dia a dia, são temas diários. Então, se você for pensar na aula que o Anderson deu, a gente consegue aplicar ela no nosso dia a dia. Se você for pensar na aula que o Calelo deu, a gente consegue aplicar ela no dia a dia. E a aula de hoje, a gente consegue e a gente deve aplicar ela no nosso dia a dia. Eu fui procurar lá no aplicativo da nossa igreja e tem 2 aulas com essa mesma temática. Depois, se vocês quiserem, durante a semana a gente passa essas aulas para vocês, mas a gente vai por um caminho um pouco diferente, talvez arriscado, mas um pouco diferente de hoje. Primeira coisa que eu queria pedir para vocês é que vocês pegassem o celular de vocês. Pode passar, por favor? Peguem o celular de vocês aí. Muito bem. Os mais velhos vão lembrar desse louvor. Os mais novos não vão lembrar porque, enfim, né? Mas tem um louvor que a gente utilizava muito, né? Que era aquele assim, olha, recebi um novo coração do Pai. Quem lembra desse louvor? Coração regenerado, coração... Como é que é? Canta aí, é bonito, é bonito. Coração que é inspirado por Jesus. Ó, presta atenção na letra, ó. Como fruto deste novo coração. O que você faz para o seu irmão? Eu declaro a paz de Cristo. Ó, que bonito. Essa parte é mais importante. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Vivendo um compromisso. Eu preciso de ti, querido. Não dá para cantar essa parte olhando para o chão. Aí. Muito bom. Se você prestou atenção nesse louvor, você vai prestar atenção e vai dizer assim, não dá para cantar esse louvor assim, ó. Somos corpo, se me ajustar. Aí, não dá. Você precisa cantar esse louvor em corpo. Por que em corpo? Porque esse louvor, a temática central dele é o quê? Qual que é a temática central dele? Comunhão, muito bem. É fácil a gente ter comunhão? Não, não é. É muito difícil. É muito complicado. Quando esse louvor fala uma família, vem na minha cabeça uma família grande. Quem cresceu com casa de família grande sabe como é que é. O irmão usa a roupa do outro irmão, certo? Deixa as coisas jogadas. Tem aquele que é o sistemáticozinho, né? O sistemático. O que é o sistemático? É tudo no lugar certinho. O cara compra o chocolate, ele conta as barrinhas de chocolate, quantas tem. É o sistemático, essa coisa, né? Agora, pensa, quando a gente vive em comunhão mesmo,
esses problemas, eles acontecem, essas situações, elas acontecem. E aí eu queria que vocês me ajudassem, a gente vai fazer uma aula um tanto quanto invertida hoje. Nessa primeira parte, tem o QR Code na tela, vocês vão acessar uma ferramenta chamada Padlet. Vocês precisam acessar essa ferramenta agora. A gente vai ter aí uns 15 minutos, mais ou menos, e vocês têm algumas perguntas aí. Antes de vocês entrarem e responderem as perguntas, eu vou pedir muito que vocês sejam, assim, complexos nas suas respostas. Por quê? Porque eu vou usar isso para a próxima aula, tá bom? Então, vai ter pergunta como, por exemplo, o que é comunhão? Tá? Então, não é para dar um Google e colocar lá, né? É para você pensar. Para mim, comunhão é isso. Não se preocupa, essa ferramenta você consegue responder anonimamente, certo? Mas também não é nada que deixe comprometido. O Gessé está aqui, se tiver alguma dificuldade, você vai ajudar a gente nesse momento, certo? Não é para perguntar a resposta para ele. Tá? O que te impede de ter comunhão com os seus irmãos? Como a gente pode criar momentos de comunhão? E é possível ter comunhão sem fazer parte do corpo? Então, nessa ferramenta, você pode copiar e colar versículos, você pode colocar imagens, você pode colocar vídeo, você pode colocar texto de alguém, fique à vontade, tudo na tela do seu celular, certo? Por favor, vamos pensar aqui, se a gente falar que tudo é comunhão, nada é comunhão. Quando a gente define que tudo é uma coisa, então não é. E aí a gente tem que pensar também quais são as possibilidades que a gente tem em relação à comunhão e quais são os limitadores dessa comunhão. Amém? Tudo bem? Vamos lá, são 9h13, acho que até umas 9h30 dá para a gente fazer essas perguntinhas. Tá bom? Vou desligar o microfone, quem está em casa também pode acessar, a gente vai colocar o link para vocês acessarem, e aí a gente retoma isso. Beleza? Tudo bem? Beleza. Tem alguém ainda que está fazendo? Não? Então vamos lá. Se puder ajustar o slide aí para a gente poder continuar. Então, assim, quando a gente pergunta o que é comunhão, talvez as respostas, elas, apesar de serem colocadas de formas diferentes, mas essas respostas ali estão colocando como Cristo o ponto principal da nossa comunhão com o outro. Aliás, a única coisa que nos liga nesta manhã é justamente o sacrifício de Jesus. Por isso que nós estamos aqui unidos e todos nós aqui em comunhão dentro da palavra. Então, eu não queria fazer comentários específicos sobre isso. Mas quando foi perguntado o que te impede de ter comunhão, se você for olhar a coluna dessas respostas aí, você vai ter palavras como distanciamento, orgulho, impaciência, frieza espiritual e o tempo. Talvez o tempo seja um dos nossos maiores inimigos, né? E aí você vai viver em função desse tempo, o tempo todo, literalmente. A gente começa a aula às 9h, a gente tem até às 10 para terminar, aí a gente tem uns 30 minutos para poder tomar um café, desses 30 minutos a gente volta para o culto, espera as coisas acontecerem. O tempo, ele não é só um impeditivo em relação à comunhão, mas ele também é um impeditivo em relação a muitas coisas nas nossas vidas. Eu não sei vocês, mas eu já dei várias desculpas. Por que você não volta a fazer atividade física? Não tenho tempo. Por que você não faz um passeio, uma viagem? Não tenho tempo. Perceba que essa nossa relação com o tempo não é só problemática quando a gente fala da questão da comunhão. Eu estou destacando essa palavra tempo justamente para a gente poder diferenciar. Tá? Então, quando a gente coloca o tempo como um empecilho, não é um empecilho só da comunhão com o meu irmão, mas ele é um empecilho em várias outras áreas da nossa vida. A nossa relação com o tempo é uma relação de senhor. O tempo, ele passa a ser o senhor na nossa vida. Isso é muito perigoso quando a gente faz isso, porque se o tempo é o senhor da minha vida, eu delimito quanto tempo eu vou destinar às questões da igreja, eu vou delimitar quanto tempo eu vou destinar à minha família, eu vou delimitar quanto tempo eu destino à comunhão. Não sei se vocês estão conseguindo entender aqui o exercício que eu estou fazendo. Na terceira pergunta, como que a gente cria momentos
de comunhão. Se você pegar essa coluna de respostas, vocês vão ter acesso a isso a semana inteira, essas respostas elas se dividem em 2 grupos. O primeiro grupo são de pessoas que estão falando de situações que a gente precisa antes dos momentos de comunhão. Então, essas pessoas estão dizendo que a gente precisa ter iniciativa, a gente precisa ter propósito, a gente precisa ter intencionalidade, a gente precisa ter união. Todas essas coisas a gente faz antes. Então, eu preciso de ter um propósito. Se eu quero ter comunhão com meu irmão, eu preciso de ter um propósito. Por que eu quero ter comunhão com ele? Eu preciso de tomar a iniciativa. Eu preciso de preparar isso. Eu preciso de ter uma intencionalidade. Senão, essa comunhão, ela nunca... Sabe aquela coisa? Ou a gente precisa marcar para sair. Ah, vou marcar. Né? Aparece lá em casa lá. Aparece lá em casa sem marcar a data, tipo, você não quero que você vá na minha casa. Você tem que parar e falar assim, ó, é tal dia, tal horário, e que, olha lá, o Marquinhos está se denunciando. Você achou que eu não ia lembrar disso? Estou tentando marcar um momento de comunhão com o Marquinhos já há uns 3 meses, vou confessar aqui, Santa Ceia, semana que vem. Uns 3 meses. Entendem? Então, assim, você precisa de ter essa intencionalidade com data. Por quê? Porque a gente ainda tem essa limitação do tempo. Né? Agora, tem também os conjuntos de respostas que estão relacionadas ao que fazer. Então, você tem o passeio, comer junto, visitar as pessoas, os cultos, a confraria e o bazar. Mas se a gente não entende que esses momentos são propícios para que nós tenhamos comunhão, e aí a gente vai ver que tipo de comunhão que a gente tem em momentos distintos, a gente não consegue enxergar esse momento como um momento de comunhão. Então, a confraria nunca vai ser um momento de comunhão se a gente não consegue olhar ela como uma forma de partilha mesmo. Se você vai chegar na confraria, você vai ouvir o que tem lá, você vai falar e tal, mas você não vai ter comunhão com as pessoas de lá. Você não vai partilhar com as pessoas de lá. Todas essas coisas, elas estão interligadas. Essas coisas, elas não se anulam, elas estão interligadas. Agora, o que talvez foi unânime foi a última pergunta. É possível ter comunhão sem fazer parte do corpo? Se você for ver, essa pergunta ela é problemática em si. Por que ela é problemática e por que eu coloquei justamente de propósito? Se a gente pega e fala assim, não, eu não vou ter comunhão com ninguém fora do corpo. Por quê? Porque a pessoa não é salva. Entendo. Está errado? Não. Perfeito. Agora, como que a gente chega até as pessoas que não conhecem Jesus ou que não têm acesso ao corpo? Calma, não vou falar nada fora. Mas assim, existe a comunhão que é fora do corpo, e aqui vamos pensar numa situação. Um cara vai e tem amizades fora da igreja, esse cara vai jogar bola junto, esse cara bebe com os amigos, esse cara sai. Isso é uma comunhão fora da igreja. Agora, existe uma comunhão por meio do corpo. O que é isso? Eu tenho comunhão com fulano porque eu preciso, por meio da comunhão, levar Cristo para esse cara. Não sei se vocês estão conseguindo entender essa linha tênue. É uma linha muito tênue mesmo. Sim, pensa numa teia de aranha. Assim, ela é tão frágil quanto essa teia de aranha. Porque se você não tiver firmado bastante para trazer esse cara para perto, fatalmente você vai com ele. Então, por exemplo, ontem a gente fez a festa dos mortos para o mundo. Não é Halloween. Não é. A gente pegou uma temática, aproveitou, criou um cenário, criou toda uma expectativa. No meio da festa teve uma intervenção ali, e aí eles se ligaram. Poxa, é verdade. Faz sentido o que eles estão falando aqui. Entendeu? É a comunhão por meio do corpo, então, do corpo de Cristo. Não é a comunhão fora dele. Entenda? Então, assim, a gente está formando uma comunidade de irmãos. Essa comunidade de irmãos, ela precisa furar a bolha dela. Como é que eu furo a bolha dela? Não é saindo para o bar do Zé, certo? Não é isso. Não é você pegar e, sei lá, marcar um rolê muito doido na madrugada com seus amigos. Não é. Mas é você criar oportunidades para que essas pessoas escutem de Cristo por meio da sua vida, neste momento de comunhão.
existem momentos que a gente vai falar de Jesus para as pessoas e que a gente vai ter que chegar e ser um pouco mais incisivo. Olha, a Bíblia diz isso. Mas a gente só vai conseguir fazer isso sem que as pessoas se afastem completamente se a gente tiver com elas elos de ligação, contatos. Você faz isso no seu trabalho. Você faz isso na escola do filho. Você faz isso com os clientes. Existem níveis de comunhão que a gente pode ter com as pessoas que podem servir como chegar em Jesus para elas. Beleza, tudo bem, tranquilo até aqui? Alguém concorda, discorda? Levanta a mão, fale-se agora. Ou cale-se depois. Não? Fale-se agora. Tudo bem? Não? Tranquilo? Vira, por favor, passa aí a página. Legal. Olha que imagem forte, né? Alguém já viu essa imagem? Nunca viram essa imagem? Tem um artista inglês chamado Banksy. Vocês já ouviram falar do Banksy? O Banksy ele é um artista urbano, assim, ele tem várias intervenções aí que são, e ele não aparece, né? Os caras fizeram, ele tinha um quadro lá que ele botou para leiloar, não sei se você viu isso, Du. Botou para leiloar lá, e quando saiu o leilão do quadro, 20 bilhões de dólares, um negócio assim. Aí o quadro começou a cortar no meio, assim, o cara desesperado, acabei de pagar 20 bilhões no quadro, enfim. E ele tem uma arte urbana que é muito forte, assim, principalmente para nós cristãos. Eu queria desafiar vocês a pensarem nesta imagem, por mais forte que ela seja. Desafiar vocês a pensarem nessa imagem. O que vocês enxergam, o que vocês pensam quando vocês veem essa imagem? Natal. Consumismo. Boa. O que mais? Jesus como meio, como caminho para te dar as coisas, é isso? Comercialização do Evangelho. O que mais? Mais alguém? Teologia da prosperidade. Que figura que o Banksy usa como centro aí da observação de vocês? Como eu digo centro, se você for ver, o Banksy faz uma arte dentro de uma perspectiva triangular. O que é isso? A arte ela começa no centro, você olha diretamente para o centro, ele faz isso intencionalmente. O jogo de sombras que ele utiliza é para você olhar para o centro. E aí, quando você abre o seu campo de visão, esse campo de visão ele chega até as sacolas de compra. Então, a Van falou ali da sacola de compra, tem aquele lacinho do Natal. Se você for ver, tem a orelhinha do Mickey, tem um champanhe. E aí, quando você olha os detalhes, o que está saindo dessas sacolas? Sangue, sangue. Perceba, essa obra do Banksy, ela é muito importante para a gente começar a falar sobre comunhão. Por quê? Vou explicar para vocês. A gente começa a pensar, e isso é um pouco problemático, que a nossa comunhão com os nossos irmãos passa a ser uma comunhão baseada simplesmente nessa leitura de mundo que a gente tem, que é uma leitura de mundo extremamente consumista. Nessa leitura de mundo consumista, tudo passa a ser parte de uma relação de consumo. No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam completamente destruídos, em vários aspectos, psicologicamente principalmente. Uma das soluções que o Estado encontra para poder suprir essa necessidade das pessoas, do ponto de vista psicológico, vai ser o consumo desenfreado. Então, a gente vai comprar. Quando as Torres Gêmeas elas foram atacadas naquele atentado terrorista de 11 de setembro, se você for pegar, uma das falas do Bush a gente é uma sociedade de consumo, então a gente vai fazer com que as pessoas superem isso a partir do consumo. Percebam, e esse é o modelo que a gente utiliza. Quando a gente utiliza esse modelo nas nossas relações pessoais, a gente corre o risco de, a todo instante também, querer ser agradado por meio das qualidades e das qualificações das pessoas com que nós nos relacionamos. Então, se você tem um determinado amigo ou alguma pessoa da igreja, você deixa de falar ou você afina a sua relação e a sua comunhão com essa pessoa baseado na qualidade que essa pessoa tem
ou naquilo que ela pode te oferecer. A gente faz essa relação, que seria uma relação de comunhão, se transformar numa relação de consumo. Isso faz parte da nossa sociedade. É muito comum quando a gente trabalha com os jovens e os adolescentes, e aí a gente pega e fala sobre relacionamentos com eles, de chegar em listas. A Carol fez lista. Deu ruim, né? Obviamente. Mas faz lista. Eu quero uma pessoa alta, com cabelo assim, paraná, 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 paraná. E aí elas fazem o que com essa lista? Elas pedem para Deus. Deus, eu quero um homem assim. Sabe, quando você chega na pizzaria, você vai dizer, eu quero uma pizza, mas você não coloca pimenta na pizza baiana, não. Que apesar da pimenta ser uma característica cultural, o meu consumo de pimenta é limitado. Então eu quero uma pizza baiana sem pimenta. Você descaracteriza a relação. E é isso que a gente faz. Na igreja, a gente cai no risco de olhar para a comunhão como uma característica mercantil, uma característica de consumo. A gente transforma o Jesus num Jesus de consumo. Isso é um problema. Por quê? Quando a gente olha para o mercado, todos os produtos que vocês estão utilizando hoje, neste momento, eles são planejados para eles se transformarem em produtos obsoletos. O que é isso? O celular, a sua roupa, essa câmera, a própria internet, tudo isso é transformado para ser um produto obsoleto. Porque senão a roda não gira. Eu preciso fazer com que você consuma, certo? Eu preciso fazer com que você compre. Então, eu vou lançar uma garrafa com basicamente a mesma tecnologia, mas eu vou buscar a tendência. Essa tendência ela vai ser colocada ali, que vai fazer com que você compre. Eu vou fazer um computador, eu vou mudar o estilo dele, eu vou mudar as coisas, e eu vou transformando esse computador para que você seja estimulado a comprar. Não sei se já aconteceu com vocês, mas vocês olharem para o seu celular e falam assim, nossa, meu celular é antigo, né? Você pega e fala assim, por que seu celular é antigo? Não, porque os outros aparelhos são muito mais novos, mas eles são novos em qual aspecto? No aspecto da estética do aparelho, enfim. Percebam, se a gente traz essa lógica do consumo para a igreja, a gente vai ter uma relação também obsoleta. Ou seja, a gente nunca consegue aprofundar a nossa comunhão com os nossos irmãos, porque a gente começa a se relacionar com eles dentro de uma lógica de consumo. Na lógica de consumo, existe uma obsolescência planejada. Se essa obsolescência é planejada, eu vou me relacionar com você até determinado ponto. Depois disso, a gente para de se relacionar, porque não é interessante. Aí a gente entra numa caixa preta, que dura segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a gente volta a se relacionar. A gente não consegue manter essa relação, ela é muito frágil, a nossa ligação ela é muito pequena. Daí a gente cai num problema seríssimo. Por quê? Porque as nossas relações elas estão baseadas no hedonismo, elas estão baseadas no individualismo, na individualidade. Então a gente não se relaciona mais porque a gente quer ter contato. Somos corpos, lembra que a gente cantou? Uma família totalmente... Não dá. Isso se torna uma mentira na nossa vida. Porque a nossa vida passa a ser uma vida motivada pelo prazer e por aquilo que aquela relação pode me oferecer. Quando aquela relação não me oferece algo que não me agrada, quando essa relação me oferece algum tipo de conflito, me oferece algum problema, o que eu faço com essa relação? Eu simplesmente corto ela. E aí eu vou partir para outra. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Beleza? Então, existem dois aspectos que a gente vai trabalhar nesta aula e na próxima aula. O primeiro aspecto é a comunhão como um modelo social que a igreja tem de Cristo em Deus. Então, esse modelo é um modelo social. Até agora eu falei de um modelo social baseado no sistema. Modelo social de comunhão baseado no sistema. Esse foi o meu objetivo. Não sei se eu consegui atingi-lo, mas essa foi a ideia. Agora, qual que é o modelo de relação que a Bíblia nos oferece? Social, então, entre nós. O segundo vai ser a comunhão no aspecto fundamental da nossa relação com Deus. Então, perceba, eu tenho comunhão com vocês, porque necessariamente eu tenho essa comunhão com Deus. São dois aspectos. Antes da gente passar para esse ponto,
eu queria perguntar para vocês, quantos de vocês conhecem pessoas que não vêm mais à igreja? Que essas pessoas, simplesmente, elas desistiram da fé, foram embora. Levanta a mão aí. Quantas dessas pessoas que vocês conhecem confessaram que elas não vêm mais para a igreja porque elas estão chateadas com Deus? Magoada com Jesus, que Jesus falou alguma coisa para elas que não gostei. Jesus falou um negócio para mim que, que Jesus não podia falar aquilo, não. Aí eu não vou mais, porque se eu vou para a igreja todo domingo, Jesus está lá, eu não quero olhar para Jesus. Agora, quantos de vocês já ouviram, eu saí da igreja porque eu fiquei chateado com as pessoas? Isso é um problema de comunhão. Entenderam? A relação dessas pessoas com os outros não é uma relação baseada na comunhão que a gente tem na Bíblia. É uma relação baseada que a gente tem no mercado, no consumo, na vida diária. Por isso que a gente tem essa problemática. A grande maioria das pessoas, e aqui eu estou falando aqui, dentro de uma perspectiva muito empírica, não tenho dados para poder analisar isso, mas tem um livrinho muito antigo falando pessoas cansadas de igreja. Pequenininho assim, quadradinho. E o autor vai pegar e falar assim, olha, o lance é o seguinte, as pessoas elas chegam na igreja, elas têm uma determinada comunhão com os outros, e simplesmente elas vão saindo. E você pergunta, mas o que aconteceu? Ah, não quero falar. Não, mas o que aconteceu? Não quero falar. E quando você vai analisar, são problemas relacionais, problemas de comunhão. Então, a gente vai olhar dentro desses dois aspectos. Pode passar, por favor. A origem da palavra comunhão, né, ela está ligada a algumas coisas muito importantes para nós. Então, se você estiver tomando nota, não precisa anotar ali comum, não. Mas assim, comunhão está relacionado a comum, certo? Comunhão está relacionado a comungar, comunhão está relacionado a espalhar, comunhão está relacionado a repartir. Então, etimologicamente, essa palavra vai ser usada nesses contextos. Quando a gente traz isso para a nossa vida bíblica, nossa vida aqui na igreja, né, como que a gente utiliza essas palavras? Né? Então, comungar, comum, repartir, espalhar. A gente está vivendo num processo bem complicado, em que as pessoas elas estão deixando de se conversar por questões políticas. Por quê? Porque essas pessoas não estão mais olhando para aquilo que tem de comum entre nós. Bom, o que tem de comum entre nós é que Jesus ele veio ao mundo para salvar a humanidade, ele é o Filho, o Pai, mas as pessoas estão olhando porque o que a gente não tem de comum? Ah, eu voto no A, você vota no B. Percebam que é até complicado falar o nome das pessoas que estão pleiteando. Porque o que não tem de comum chama mais atenção do que aquilo que tem em comum. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo, mas assim, a gente vive hoje num extremo de que, para falar sobre determinadas coisas, você precisa ter cuidado. Porque se você não tiver cuidado, as pessoas vão te relacionar a um ou outro. Entendam? Então, a nossa comunhão com as pessoas não é uma comunhão baseada no que a pessoa tem de oferecer por diferente. Mas a nossa comunhão com as pessoas, ela está relacionada muito o que eu posso partilhar com essa pessoa, o que eu posso repartir com essa pessoa, o que eu tenho em comum com ela. Oi? Mas perceba que o cuidado é algo que a gente tem que ter em todas as áreas da nossa vida. Não se conversam mais. Não se conversam mais. E é um ponto de atrito. Você percebe que é um ponto de atrito? Então, assim, quantas vezes a gente já discutiu sobre esse assunto? Eu e você, algumas. Em algum desses momentos a gente teve atrito para não se falar mais? Não. Eu amo sua vida, você ama a minha vida, o que tem de comum entre nós? Amém. É isso que eu estou querendo destacar. Se a gente pensa, o que eu tenho para repartir, eu não vou deixar de falar com um ou com o outro. É difícil, é muito difícil. Percebam? É mais uma questão de, tipo, estou olhando para aquilo que deve ser olhado. Vou esquecer dos demais.
Maturidade. Maturidade. Oi? Dá para resumir em maturidade. Maturidade. Que bom, obrigada, Gessé. Fui privilegiada, posso falar no microfone hoje. Olha lá. Vamos ouvir. Não, acho que dá para resumir em maturidade mesmo. No mais amplo sentido. No mais amplo sentido. Porque se eu entender o que é comunhão de forma madura, é divergente eu vou ser dela, de você, de qualquer um. Até do pastor Ricardo, não concordo com ele em um monte de coisas. Mas eu aprendi a amá-lo. Olha lá. Mas, ó, eu aprendi a ter comunhão com ele, mesmo você vê uma criança no meio das nossas divergências. E eu creio que a palavra-chave é maturidade. Maturidade. Exatamente. E foi muito boa essa palavra, porque assim, pastor Carlos, você vê uma criança quando ela começa a se desenvolver, as primeiras fases da relação social dela são fases que os pais passam muita vergonha. Não passa vergonha? Por quê? Porque o menino está com um doce, está com um salgadinho. Aí chega alguém e fala assim, brincando, me dá um pouquinho. Ele fala, não. Me dá um só. Não, é meu. E vai embora. Aí ele está brincando com o carrinho, ele está lá com o carrinho assim, ó. Aí chega uma outra criança, vamos brincar junto? Não, é meu. Quando a criança começa a ter maturidade, aí essa criança entende que o brincar só faz sentido quando eu brinco com o outro. Aí eu vou dividir. Entende? Demora isso, demora. Entendeu? Eu lembro quando a gente dividia comida. Aí o Miguel dava um pedacinho, só um pouquinho, papai. Agora já não, agora ele já deixa a gente pegar ali. Mas ele fica bravo quando a gente faz isso sem pedir. Pode passar, por favor. Então, assim, olhando uma perspectiva histórica, social, a gente começa a olhar, e aí eu trouxe para vocês dois autores importantes. Um é o Harari. Tem gente que não gosta muito do Harari. Eu, particularmente, gosto mais ou menos. Certo? O Harari escreveu um livro chamado Sapiens, e ele vai falar sobre os membros de uma comunidade. O Harari está olhando para a pré-história, e dentro dessa perspectiva pré-histórica, ele está falando como essa comunidade ela se relacionava. Então ele está falando que esses membros eles se conheciam intimamente, eles eram cercados de amigos, de parentes, enfim, durante a vida dele toda, e em determinados momentos os bandos poderiam até se enfrentar, mas o que era muito interessante é que eles intercambiavam os membros. Então eles caçavam juntos, eles comercializavam juntos artigos raros, eles construíam alianças políticas, celebravam festas religiosas. Olhando para uma perspectiva social histórica, já tem comunhão dentro da humanidade. Passa para a gente, por favor. O outro que eu gosto um pouco mais é o Darcy Ribeiro. E o Darcy Ribeiro, se você olhar o Darcy Ribeiro, o Harari fez um copy-cola com um pinguinho de... Enfim, deixa para lá. O Harari vai falar sobre o uso familiar da comunhão. Obviamente ele não vai usar o termo comunhão, mas ele está falando sobre comunhão dentro de um determinado espaço geográfico, comunhão dentro do uso coletivo de determinados recursos, comunhão dentro da divisão de atividades laborais. Para que isso seja feito na humanidade em si, é necessário ter comunhão. É necessário. Por que eu trouxe esses dois? Porque geralmente a gente analisa o desenvolvimento da civilização, da humanidade, a partir da imposição e da força. Mas o que eles estão colocando não é isso. Um grupo só se mantém forte, um grupo só se mantém unido quando eles têm comunhão entre eles. Pode passar, por favor. Então, se você puder abrir Gênesis 2 e 3, dá uma olhada aí, por favor. Vamos voltar lá. Horário? São 9h54. Não, tá bom. Estou controlando aqui. Quando a gente olha o capítulo 2, tá vendo como que é? Esses caras, mano. O pior que ele pegou o Gessé ainda. Tô olhando. Vamos lá. Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Alguém pode ler para a gente aí, por favor? Gênesis 2, do 1 ao 3.
Então, como Criador, Deus estabelece um tempo propício para nós termos uma relação com Ele. É a nossa relação com Ele. Se você pega algumas religiões, como o judaísmo, você tem um dia específico para isso. Determinados horários para isso. Essa semana eu estava estudando, aí a diretora da escola entrou. O que você está estudando? Ela é espírita, né? O que você está estudando? Estou estudando isso. Aí ela começou a falar sobre como que isso funciona dentro da religião dela. Então, assim, essa relação com nós e com Deus está desde a criação do homem. Outra pessoa pode ler do 7 ao 9, por favor? Depois, o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescesse árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá a vida, e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Então perceba, Deus estabelece um cuidado. Ele pensa no que vai comer. Lembra que vocês falaram? A intencionalidade. Onde é que Deus se relacionava com os homens? No jardim. Então ele vai planejar o jardim dentro de um projeto chamado homem, e esse projeto chamado homem vai estar inserido nesse jardim de uma forma muito complementar a esse jardim. E aí a gente não vai ter tempo, mas assim, se a gente for olhar do 10 ao 15, está falando da nossa relação com a natureza, da nossa relação com a humanidade, quando Deus cria a mulher. Quando você olha o capítulo 3, percebam como é complicado. A gente falou que a gente não pode ter comunhão para quem não faz parte do corpo. Mas qual é a justificativa disso? E aí a gente olha para o homem e olha para como o homem se relacionou com a serpente, a figura do diabo, a gente começa a perceber que essa relação ela é extremamente prejudicial. É a queda, é o pecado. Passa para a gente, por favor. Deixa eu finalizar, então. O que eu queria que ficasse gravado para a aula de hoje, para a gente voltar na semana que vem. Essa imagem aqui. Então, você tem lá a pontinha embaixo. Você, eu, né, a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a igreja. Esse é um esquema de comunhão. Ela é mútua. Eu me comunico com a Trindade. Eu tenho comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Eles têm comigo. Ao mesmo tempo que eu tenho comunhão com a igreja e a igreja tem comigo. E a igreja tem comunhão com a Trindade e a Trindade tem comunhão. Em alguns momentos a nossa comunhão vai ser diretamente com Deus, em outros momentos a nossa comunhão vai ser com a igreja por meio de Deus. Amém? Beleza? Para a gente finalizar, meus irmãos, tem um estudo de caso que eu separei para vocês, e aí eu tenho 1 minuto e pouquinho para falar. Esse estudo de caso eu não fiz de maneira escrita. Tá? Não precisa acessar agora, isso vai vir para vocês lá no aplicativo da igreja, você vai clicar no linkzinho, tem um áudio, esse áudio tem 6 minutos e meio. Eu estou contando um caso de uma igreja lá no Peru. Essa igreja ela estava em um determinado contexto social difícil e que essa igreja precisava agir, certo? Na primeira parte do áudio, eu só conto esse contexto dessa igreja. De onde eu tirei essa história? Tirei desse livrinho aqui, ó, tá? Então, depois, se vocês quiserem, dá para tirar foto todo, eu posso mandar as fotos para vocês, mas eu vou mandar os áudios. Os áudios já estão disponíveis, já estão gravados. Eu coloquei o primeiro lá, na semana que vem eu coloco o segundo. Qual que é o desafio de vocês? Olhar para o contexto daquela igreja e pensar como a comunhão pode ser aplicada para resolver os problemas que essa igreja enfrenta. Quando a gente vai para a atividade da semana, tem também uma atividade pensando para a nossa realidade. Eu coloquei para vocês o mapa da desigualdade de São Paulo, mas eu coloquei páginas específicas desse mapa. Então, eu coloquei as páginas 8, que fala sobre a população e a desigualdade, a população infantil, população jovem, violência contra a mulher, violência racial e a idade média ao morrer. O que eu quero? Na página 8, na página 11 e na página 12,
são dados da nossa região. Vocês vão encontrar dados da Moca em específico. Vocês vão perceber que a Moca ela tem essas duas pontas. Ela tem uma população jovem, média de 35, 36 anos, mas ela tem uma população velha bem grande, certo? Mas o que me chamou a atenção quando eu estudei o mapa da violência, eu tenho estudado o mapa da violência com o olhar da região da igreja já há algum tempo, pelo menos uns 4 meses, é esses dados em relação à violência contra a mulher. A gente, nessa região da Moca, a violência contra a mulher ela está acima da média da cidade de São Paulo. Se isso não assustou vocês, a mim assustou bastante. Certo? Só que essa violência não se transforma em feminicídio. Quando você olha o feminicídio, os casos estão abaixo. Beleza? Mas a violência contra a mulher está acima. Isso dá vários indicativos. Vários, que a gente pode discutir. Segundo ponto, violência racial. A Moca está entre os 25, na verdade, distritos mais racistas de São Paulo. E isso é uma coisa que a gente precisa conversar como igreja. O que a gente pensa em relação a isso? Ponto. E não adianta só a gente pensar assim, eu não sou racista, está tudo certo, tudo bem. Como que a nossa comunhão com o bairro pode servir como parâmetro para esses problemas? Porque se você for olhar os outros indicativos, a gente não tem tantos problemas assim nos outros indicativos. É um bairro extremamente seguro, se você for olhar nos indicativos. É um bairro que você tem poucos homicídios, é um bairro que você tem poucos assaltos à mão armada, furtos, pequenos roubos. Olha esse mapa. Esse mapa ele vai vir secado para vocês lá. Inclusive, se vocês quiserem achar outra região que seja da cidade de São Paulo, vocês acham. Tá? E aí, na ponta do mapa, você vai olhar o indicador, né, da Moca e você vai olhar o indicador de São Paulo, a média de São Paulo. Ele faz um comparativo. E aí tem algumas perguntas para vocês irem respondendo. Por que eu passei isso e agora eu finalizo? Gente, eu poderia passar umas perguntas para vocês olharem comunhão, aí ficar olhando o versículo bíblico, isso é importante, mas nas outras aulas a gente já fez isso. Vamos pensar um pouco para fora, para a prática? Como que a gente utiliza a comunhão para acessar as outras pessoas? Amém? Vamos orar então? Dá a mão do seu irmão, comunhão, uma família, vendo compromisso. Aí, vamos lá. Pai, nós te agradecemos por essa aula, por esse momento, te agradecemos porque o Senhor é bom conosco em todo o tempo, Pai. Nos ajuda a termos comunhão em momentos difíceis, nos ajuda, Senhor, a não olharmos para o nosso irmão dentro de uma perspectiva extremamente econômica, né, uma perspectiva relacional mercantilista, mas olharmos como o Senhor nos olha, né, olharmos dentro de uma perspectiva bíblica, as nossas relações, que elas possam ser fundadas a partir dos teus princípios e daquilo que o Senhor tem para nós. Nós amamos a sua presença e pedimos que a sua presença não se afaste da nossa igreja em nenhum momento durante essa semana. Senhor, ajuda os meus irmãos a entenderem a proposta, ajuda eles a entenderem o que o Senhor colocou no meu coração e me ajuda na próxima semana a transmitir isso para a sua igreja, porque ela é sua noiva e eu a amo de uma forma incondicional. Assim nós oramos em conjunto, em corpo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.